Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui aos nossos exercícios propostos do módulo 4 da frente A. Bom, nós vamos fazer aqui então o exercício proposto número 3 da FUVEST São Paulo de 2019. Ele fala o seguinte: uma família, o número de irmãs de cada filha é igual a metade do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. O número total de filhos e filhas da família é. Bom, então o que eu fiz primeiro? Eu vou chamar de X o número de filhas e vou chamar de Y o número de filhos, porque diante disso eu posso construir o sistema. Então o que eu coloquei aqui? O número de filhas menos 1. O número de filhas menos 1, eu estou dizendo o seguinte: cada irmã. O número de filhas menos 1. Eu tiro uma pessoa, uma filha, as outras são irmãs. Então, x menos 1, o número de irmãs de cada filha, é igual a metade do número de irmãos, de filhos. Então, x menos 1 é igual a y sobre 2. Chamei a equação de I. E ele fala que cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, eu peguei o número de filhos, tirei 1, porque ninguém pode ser irmão dele mesmo. Então, peguei o número de filhos, subtraí 1. Isso é igual ao número de irmãs, ao número de filhas. Chamei de equação 2. Bom, então, se eu resolver este sistema, eu vou encontrar o número de filhas x, o número de filhos y. Então, substituindo a equação 2, y menos 1 igual a x, na equação 1, na equação I, então onde tinha x eu coloquei y menos 1 é igual a y sobre 2. Vou multiplicar toda a equação por 2 para eu eliminar o denominador. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes y sobre 2 dá y. Então, fazendo as transformações, 2y menos y é igual a 4. Portanto, y é igual a 4. Então, eu cheguei à conclusão que essa família tem 4 filhos. Logo, nós vamos ter, então, que 4 menos 1 é igual a x, que foi a equação 2i. 4 menos 1 é igual a x, portanto, x é igual a 3. Então, eu cheguei à conclusão que são 4 filhos e 3 filhas, dando um total de 7 filhos, né, e 7 filhas e filhas nessa família. Portanto, aí, a alternativa certa é a letra C. Vamos dar a sequência, então. Exercício de número 4, é o exercício proposto 4, da Universidade Estadual de Goiás, de 2019. Para a inauguração da sorveteria Picolé Gelado, foi feita a seguinte promoção: moças pagam 5, rapazes pagam 7. Essa informação é muito importante para mim. Moças pagam 5 e rapazes pagam 7. Ou seja, o preço para o convite de uma moça é R$5 e o preço para o convite de um rapaz é R$7. Após o encerramento da promoção, verificou-se que 312 pessoas haviam comprado ingressos. Então,
Entre moças e rapazes foram vendidos 312 ingressos. E a arrecadação total foi de R$ 1.880. Então, é outra informação que eu vou destacar. Bom, então aí dá para nós fazermos um resumo da situação até aí. Eu estou vendendo ingresso para moças a R$ 5,00 e para rapazes a R$ 7,00. Eu vendi um total de 312 ingressos, moças e rapazes, tudo junto, e eu obtive um total, com essa venda de ingressos para as 312 pessoas, R$ 1.880. Aí ele pergunta, o número de moças e de rapazes que compraram ingresso nesse dia foram respectivamente, então primeiro moças, vou também marcar essa informação, primeiro na alternativa vai ser a quantidade de moças e depois na alternativa vai ser a quantidade de rapazes. Eu vou chamar de M o número de moças e R o número de rapazes para eu construir o meu sistema. Qual sistema? A quantidade de ingresso de rapazes mais moças foi 312 ingressos. R$ 7,00 o ingresso para cada rapaz, mais R$ 5,00 o ingresso para cada moça, vai dar um total, uma arrecadação de R$ 1.880. Bom, então, se eu resolver este sistema, eu vou encontrar a minha resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar R na equação R mais M igual a 312. Isolando R, eu vou ter que R é 312 menos M. Então, esse resultado eu vou substituir na segunda equação. Então, 7 que vai multiplicar 312 menos M mais 5M é igual a 1.880. Então, eu vou ter 2.184 menos 7M mais 5M é igual a 1.880. O que eu fiz? Distributiva. 7 vezes 312, 2.184. 7 que multiplica menos M, menos 7M. Menos 7M mais 5M dá menos 2M, que é igual a 1.880. O contrário de somar 2.184 é subtrair 2.184. Então, eu vou ter que menos 2M é igual a menos 304, portanto, M é menos 304 dividido por 2, M é igual a 152. Então, eu achei a quantidade de moças. Foram vendidos 182 ingressos para as moças, trazendo aquela equação lá de cima para cá para eu resolver. Então, eu tenho agora a quantidade de rapazes. R é igual a 312 menos 152, então a quantidade de rapazes é 160. Quantidade de rapazes, calculei aqui, 160. Então, agora é só eu marcar a alternativa. Primeiro, moças, 152. Depois, rapazes, 160. Então, a alternativa certa é a letra D. Vamos lá, então, galera. Vamos fazer o exercício proposto número 12 da UFMG. Quero só lembrar a vocês que eu não estou resolvendo os exercícios que possuem o código alfanumérico. Por quê? Porque esses exercícios já têm a resolução lá no Benoli Play. Você digita o código, vai estar lá disponível para você a resolução do exercício. Então, aqui nós vamos fazer apenas os exercícios que não têm código. Exercício proposto 12 da UFMG fala: um estudante planejou fazer uma viagem de férias e reservou uma certa quantia em dinheiro para o pagamento de diárias.
ele tem duas opções de hospedagem. A pousada A com diárias de R$ 25 e a pousada B com diárias de R$ 30. Se ele usar a mesma quantidade de dinheiro, é lógico que ele consegue ficar mais dias na pousada A, porque a diária da pousada A é menor do que a diária da pousada B. Então ele fala, se ele escolher a pousada A, então obviamente ao escolher a pousada A, o dinheiro que ele tem, a quantidade que ele economizou, vai dar para ele ficar mais dias na pousada A. Então é o que ele fala, se ele escolher a pousada A em vez da B, ele poderá ter 3 dias a mais de férias. Nesse caso, é correto afirmar que o pagamento de diárias, esse estudante reservou certa quantidade de reais. Então, o problema é o seguinte, ele reservou certa quantidade de reais e, obviamente, ao escolher a pousada A, ele tem que ficar mais dias, porque a pousada A, a diária é mais barata. Nós vamos considerar que A são os dias na pousada A e que B são os dias na pousada B. Então, do enunciado do exercício, nós temos que a quantidade de dias em A vai ser 3 dias a mais que em B. Então, é a primeira equação. Nossa primeira equação, deixa eu achar o marca-texto, está aqui. A nossa equação 1, a nossa primeira equação, fala o seguinte, a quantidade de dias em A é 3 dias a mais que a quantidade de dias em B. E aí eu chamei de X a quantia reservada para viajar. Então, X, deixa eu achar uma cor bacana aqui para eu marcar. X é a quantia reservada para ele viajar. Ou seja, é a quantidade de dinheiro que ele vai ter para pagar as diárias. Se ele for em A, é R$ 25 vezes a quantidade de dias em A, é o dinheiro que ele tem. Chamei de equação 2. Ou, se ele fica em B, é R$ 30 vezes a quantidade de dias em B, que é menor, para dar a quantidade X de dinheiro que ele tem. Chamei essa equação de 3. Vamos marcar essas duas equações aqui. Vamos usar um amarelinho aqui no meu marca-texto. Ó, equação 2, x é igual a 25a. Equação 3, x é igual a 30b. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir a equação 1, essa daqui, dentro da equação 2. Ou seja, eu vou pegar A igual a B mais 3 e substituir em x igual a 25a. Então, o que eu vou ter? X é igual a 25, onde tinha A, eu escrevo então B mais 3 e vou chamar essa nova equação, de equação 4. A equação 4, x é igual a 25, que multiplica B mais 3. E agora eu vou pegar essa equação 4 e substituir na equação 3. 25, que multiplica B mais 3, é igual a 30B. 25 vezes B dá 25B, 25 vezes 3 dá 75, já coloquei no segundo membro, menos 75, mais 30B no segundo membro, menos 30B no primeiro. 25B menos 30B dá menos 5B, que é igual a menos 75, portanto, B é menos 75 dividido por menos 5, portanto, B é igual a 15. Ou seja, eu descobri, canetinha vermelha, que ele pode ficar 15 dias na pousada B. Luciano, se eu quiser descobrir quantos dias que ele pode ficar na pousada A, é só eu trazer esse resultado aqui para a equação 1. 15 mais 3, 18. Então, ele pode ficar 15 dias na pousada B
e 18 dias na pousada A. Mas eu quero saber a quantidade de dinheiro. Então, eu tenho que vir na equação 2 ou na equação 3. Eu peguei aqui a equação 3 e fiz aqui a equação 3. Ó, eu peguei lá a equação 3 e fiz aqui. 15 dias de B vezes R$30 por dia em B, R$450. Só falando, se você usasse aqui a equação 2, ficava 18 vezes 25, que também dava R$450. Portanto, neste caso, a alternativa correta é a alternativa letra D. Vou marcar aqui a alternativa correta, letra D. Vamos então, moçada, para o exercício proposto de número 13, que é da PUC Minas, que fala a diferença entre as raízes reais da equação x² mais bx mais 40 é igual a 0, é igual a 6. Então, qual o valor absoluto de B? Vou fazer aqui algumas marcações para que nós possamos usar na resolução do exercício. Vou pegar aqui o meu marca-texto amarelo. Vou marcar diferença entre as raízes reais. Então, vou destacar isso daqui. Essa diferença é igual a 6. E no final eu quero o valor absoluto de B. Então, eu marquei. Diferença entre as raízes reais é 6 e o valor absoluto de B. Bom, se eu tentar calcular as raízes reais nessa equação, eu não vou conseguir. Por quê? O coeficiente do x² A é 1 e o coeficiente B do x é o B, é uma incógnita. Então, não tem como calcular as raízes dessa equação. Aí você fala, depois que você descobriu o valor de B, você pode voltar e descobrir os valores das raízes? Posso, mas aí já não é mais o objetivo do nosso exercício, porque na verdade eu quero o valor de B. Eu não quero o valor de B, eu quero o valor absoluto de B. Eu não quero um valor de B, eu quero o valor absoluto de B, ou seja, eu quero o módulo de B. Certinho? Bom, aí você fala assim, mas espera aí, eu tenho fórmula para calcular a soma das raízes. x1 mais x2 menos b sobre a. Soma, eu quero a diferença. Não dá. Eu tenho a fórmula para o produto das raízes. x1 vezes x2, c sobre a. Produto, galera. Eu quero diferença. Então, eu não tenho essa expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular essa expressão. Como? Eu vou calcular uma expressão que me permite calcular a diferença das raízes sem conhecer as raízes. Porque eu não consigo calcular essas raízes agora. Então, eu escrevi x1 menos x2. Para calcular a primeira raiz, para calcular o x1, eu vou usar menos b mais raiz de delta sobre 2a. E para calcular o x2, eu vou usar menos b menos raiz de delta sobre 2a. Não faz diferença se o x1 fosse com menos raiz de delta e o x2 fosse com mais raiz de delta, tá, galera? Isso não faz diferença. Como o denominador é 2a, eu conservo. Menos b, menos b virou mais b, mais raiz de delta, menos raiz de delta virou mais raiz de delta. Menos b mais b, 0. Mais raiz de delta mais raiz de delta são 2 raízes de delta sobre 2a. Então, estou quase chegando no meu objetivo. x1 menos x2 é 2 raiz de delta sobre 2a. Vou simplificar o 2, então eu cheguei que a diferença x1 menos x2 é só eu calcular raiz de delta sobre a. Então, eu consegui a expressão que eu estava procurando. A diferença entre as raízes de uma equação de segundo grau é só eu fazer
raiz de delta dividido por A. Bom, então agora eu vou começar a segunda parte do exercício. Por quê? Deixa eu marcar, pegar minha caneta aqui. Eu quero vermelha e não amarela. Então, x1 menos x2, eu já sei. x1 menos x2 é 6. Está aqui, ó. Então, eu cheguei à conclusão que raiz de delta sobre A é igual a 6. Contrário de dividir por A é multiplicar por A. Então, raiz de delta é igual a 6A. E aí, eu vou fazer um truque aqui para eu eliminar o radical. Para eu eliminar o radical, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Raiz quadrada de delta elevada ao quadrado dá delta. 6A elevado ao quadrado dá 36A ao quadrado. Mas o delta, galera, é o B ao quadrado menos 4AC, que vai ser igual a 36A ao quadrado. Agora, o valor de A eu vou buscar lá no coeficiente do x ao quadrado, é 1. Então, onde tem A, eu substituí por 1. E o valor de C é o termo independente que está lá na equação, que é o mais 40. Então, onde tem C, eu coloquei o quê? Mais 40. Então, eu tenho B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 40 é igual a 36 vezes 1 ao quadrado. B ao quadrado, aqui eu vou ter 1 ao quadrado, 1 vezes 36, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 40 dá 160, então menos 160, aqui no segundo membro vira mais 160. Portanto, B ao quadrado, agora aqui a jogada, eu tenho que lembrar muito disso daqui. Eu tinha a expressão B ao quadrado igual a uma soma. Então, como eu vou fazer o inverso agora, extrair a raiz quadrada, eu tenho que pensar o seguinte: tem dois números reais que elevado ao quadrado vai dar 196. É um positivo e um que? Negativo. Então, B é igual a mais ou menos 14. Por isso que eu falei e eu destaquei lá na ordem o termo valor absoluto, ou seja, eu quero o módulo de B. O módulo de mais 14, 14. O módulo de menos 14, 14. A alternativa certa é a letra D. Vamos marcar aqui. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado então aí a correção desses exercícios. Lembrando que todo exercício que não tinha código do módulo 4, eu resolvi, eu fiz o vídeo para vocês assistirem. Os exercícios que eu não resolvi são aqueles que têm o código, eles estão lá no Bernoulli Play. Muito obrigado. Hora que assistir essa nossa aula lá no YouTube, se você curtir, dá o seu like e se você puder, faça a sua inscrição no nosso canal. Muito obrigado, galera, e até a próxima!